foi que o ministro Moraes ele negou que tenha acelerado a tramitação da ação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que cada processo tem suas especificidades e que a investigação depende da Polícia Federal e da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Moraes foi questionado sobre a diferença da tramitação da investigação sobre fraudes no INSS e da suposta trama golpista e defendeu que são casos diferentes. O ministro também afirmou que não há predileção e que há muitas variáveis, como as provas envolvidas em cada caso. Essa declaração foi dada em uma espécie de um encontro, com influenciadores, e aí o ministro acabou respondendo aos questionamentos daqueles que participaram dessa quase entrevista coletiva. Jamal, Roberto Mota, a manifestação do ministro Moraes negando que tenha acelerado a ação da suposta tentativa de golpe, e colocaram em paralelo o caso do INSS. E aí o ministro disse que ele não é o relator do episódio do INSS e dizendo que cada caso tem o seu próprio rito, suas particularidades. Mota. Mais uma vez, Caniato, é bom comparar a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos, de onde o modelo de Suprema Corte se originou. Nos Estados Unidos, os magistrados da Suprema Corte, que lá são chamados de juízes, só se manifestam nos autos. A Corte Constitucional Americana só trata de assuntos constitucionais. Ela não julga ninguém. E é um número muito limitado de casos. É praticamente impossível encontrar situações em que a Suprema Corte Americana ou algum de seus magistrados tenha se reunido com influenciadores ou que decisões da Suprema Corte Americana relativas a julgamentos sejam vazadas constantemente para veículos de mídia. Então é muito difícil a gente olhar para esse cenário do Brasil de hoje e ter esperança de que alguma coisa aconteça como deveria. O Brasil precisa reencontrar o rumo de uma Corte Constitucional, que só deve tratar de assuntos constitucionais com repercussão geral, um número limitadíssimo de casos. E os juízes devem se limitar a se manifestar nos autos. Pois é, esse encontro que aconteceu entre ministro do STF com influenciadores, e vários fizeram perguntas, questionamentos ao ministro da Suprema Corte. Chama o Luiz Felipe Dávila sobre a afirmação, a reflexão do ministro, dizendo que não acelerou essa ação que envolve o ex-presidente, falando que cada caso, cada processo tem questões específicas, particularidades, e que todo o rito foi respeitado. Mas também tem um questionamento a respeito da figura de um ministro da Suprema Corte. As coisas mudaram muito ao longo dos últimos anos. Muitos criticam essa talvez exposição demasiada dos ministros do Supremo, que hoje concedem entrevistas semanalmente, fazem postagens nas redes sociais, participam vez ou outra de eventos no Brasil e no exterior, inclusive eventos patrocinados por empresas que possivelmente tenham até ações correndo na Suprema Corte. Dávila, eu vou passar para você, só quero receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Nós estamos repercutindo uma manifestação do ministro Moraes, da Suprema Corte, quando ele nega, ao ser perguntado por um influenciador, ele nega que ele tem acelerado a ação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Dávila, sua análise sobre o posicionamento do ministro Moraes. O posicionamento do ministro Moraes mostra como a Suprema Corte está longe de ser uma corte constitucional. Uma corte constitucional é aquela, primeiro, que apenas o colegiado decide, não são decisões individuais. Segundo, juízes, como bem disse o Mota, só falam, só se manifestam nos autos, não dão entrevistas, não conversam com influenciadores, não justificam se o caso está andando mais rápido ou mais devagar. Terceiro, mostram comprometimento com o respeito à Constituição como está escrito nela, e não como deveria ser na cabeça de um ministro. Portanto, para o Brasil voltar a ter uma corte constitucional,
precisamos ter um comportamento anti-Alexandre de Moraes. Isto é, discrição, manifestar unicamente nos autos, seguir à risca a Constituição. Por isso, a ideia do futuro ministro do Supremo, Edson Fachin, de enfatizar a importância do colegiado é um bom começo para recuperar o papel da Corte Constitucional. Mas é preciso aprovar outras matérias que estão paradas no Congresso, como é o caso do fim de decisões monocráticas, como é o caso da abolição da TV Justiça, que não faz nenhum sentido, não existe nenhuma Suprema Corte no mundo onde se televisiona os julgamentos do Supremo. Por isso, se essas medidas não forem tomadas, mesmo que tenha essa inspiração de voltar a ter uma opinião do colegiado, esses obstáculos vão continuar fazendo com que o Supremo destrua a sua imagem perante a população por meio de decisões monocráticas. Essas que libertam corruptos, bandidos e acabam afetando não só a credibilidade do Supremo, mas a confiança do povo na justiça. Pois é, e aí a gente recebeu, inclusive, aqui pelas redes sociais, as pessoas que acompanham a programação enviaram um post que foi feito, inclusive, pelo Supremo, na conta oficial do Supremo, dizendo o seguinte: um pack de figurinhas perfeito para compartilhar nos grupos. Entre no nosso canal do WhatsApp e salve agora. Daí eu fiquei achando que fosse, sei lá, fake news, piada, e não é. Sabe aquelas figurinhas de WhatsApp que as pessoas enviam para os familiares, para os amigos? Pois bem, e aí tem um pacote de figurinhas que as pessoas conseguem baixar. Ah, eu amo a Constituição, li fake news no Zap, achei democrático, isso é inconstitucional, sou democracy lover, alerta de fake news, estou com o STF. Ou seja, são aquelas figurinhas com gatinhos, com figurinhas conhecidas da internet, mas fazendo alusão ao STF e também à justiça brasileira. Passar para o Henrique Kriegner, que é preciso também a gente avaliar esse movimento, né, da justiça brasileira, mas na figura do Supremo, de tentar se aproximar de uma geração que é totalmente digital. Kriegner, isso tem a ver também quando a gente olha para esse encontro entre uma figura que sempre está em evidência por conta das suas decisões e promover um encontro desse ministro com influenciadores? Neto, a pergunta é por quê, né? Por que a Suprema Corte brasileira precisa se aproximar da geração mais jovem? Não faz sentido algum. Eu sou de uma geração mais jovem, mas eu não sinto falta, não senti na minha infância, no meu processo de crescimento, amadurecimento, não senti falta nenhuma da Suprema Corte, não senti falta de conhecer ministros e creio que muitas outras gerações que vieram antes da minha também tiveram as suas vidas normais e como tem no mundo inteiro, sem necessitar estar próximos da Suprema Corte. É uma questão assim, realmente de confusão de papéis, invasão de poderes, inclusive, e que tem um preço muito alto para o Brasil. Quando o ministro da Suprema Corte se transforma numa celebridade ou num influenciador de internet, num influencer, aí nós estamos vendo mesmo que o buraco é muito mais embaixo e que vai ser difícil de corrigir, porque então o que motiva estar na cadeira de ministro do STF não é o apreço pelas leis, não é o notável saber jurídico, como mandaria a nossa Constituição, não é também as outras competências necessárias, mas talvez quem indica, talvez a popularidade. Nós temos hoje políticos, pessoas que foram eleitas para cargos eletivos e que ocupam hoje a cadeira de ministro da Suprema Corte brasileira. Isso é inédito. Em muitos países isso é inédito. Nós temos pessoas também que, como eu disse anteriormente, foram advogados de presidentes da República. Isso também é inédito. Pessoas que nunca ocuparam a cadeira de juiz, nem de primeira instância, nem numa vara menor no interior do país. Nunca foram juízes, mas hoje são ministros da Suprema Corte. Para muitos países isso também é inédito. Ou seja, acho que daqui a pouco qualquer pessoa vai poder almejar essa cadeira. A gente vai ver pessoas que querem ser, na escola, jogador de futebol, outros que querem ser empresários, outros que querem ser influencers, outros que vão querer
ser ministro da Suprema Corte para serem famosos, não mesmo para exercerem o papel constitucional que essa cadeira tão importante tem para o nosso país. E quem paga o preço somos nós, mais uma vez, Caniato. Pois é, e claro que sempre quando a gente fala da Suprema Corte, é preciso lembrar que há um movimento que tenta avançar com medidas que limitariam os poderes dos integrantes do STF. A gente, nos últimos dias em especial, tratou muito sobre a necessidade, né, Mota, de acabar com esse uso desenfreado das decisões monocráticas. Entendem que é preciso um regramento para estipular que o ministro só poderia utilizar, por exemplo, em um plantão de final de ano. Porque isso acontece, né? Um ministro fica responsável pela corte e aí, na necessidade, ele poderia tomar aquela decisão. Não da forma que é hoje, né? Toma a decisão e aí, sei lá, dias depois é ratificada a decisão por uma turma ou até pelo colegiado inteiro. Além disso, a gente trata aqui de outras questões que não me parece que haja maturidade do Congresso para colocar essas votações, como se tivesse um certo receio, né, Mota? Coitado do cidadão brasileiro, né, Caniato? Maturidade é um produto em falta no Brasil de hoje. Quem sabe a gente não poderia importar dos Estados Unidos. Eu acho que essa questão das figurinhas que você colocou aí, junto com o episódio dos influenciadores, é um resumo da situação do Brasil de hoje. Ninguém precisa saber mais nada além desses dois episódios. Eu acho que é impossível você conseguir impor maturidade e sobriedade, consciência do papel desempenhado por uma corte através de legislação. Nenhum Congresso do mundo vai conseguir fazer isso, acho que nem com uma nova Constituição. Esse movimento de mudança de mentalidade tem que ser um movimento próprio, interno. De outra forma, não vai acontecer. O Kriegner foi direto ao alvo. Um tribunal não tem que ser popular com ninguém. O tribunal não tem que procurar se preocupar em cativar a opinião pública ou popularidade. Um tribunal não tem que se preocupar com celebridade, com influência da opinião pública. O tribunal tem que se preocupar com justiça. É isso que o brasileiro quer, justiça. O brasileiro quer que as leis que existem sejam cumpridas, que os artigos da Constituição sejam cumpridos e que leis que não existem não sejam cumpridas. É isso. Não se pode ignorar a Constituição, ignorar as leis em nome de ideologia, em nome de preferências pessoais, de escolhas políticas ou da opinião pública. Mais uma vez, eu lembro do exemplo da Suprema Corte Americana. Os ministros, os juízes da Suprema Corte Americana, eles são indicados através de um processo político, mas a política termina quando eles assumem o seu lugar na Suprema Corte. A partir daí, é só julgar questões constitucionais, um número pequeno de questões com sobriedade, com discrição, procurando resgatar o sentido original da Constituição. A Constituição americana tem como objetivo principal conter o poder do Estado. Essa é a função da Constituição. E não servir como matéria-prima para quem se acha editor da sociedade. É isso, a gente vai seguir acompanhando essas manifestações dos integrantes da Suprema Corte. Qualquer novidade a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas.